Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então hoje o curso da Geometria Analítica. Vamos para a nossa primeira aula mesmo. Hoje nós vamos falar sobre coordenadas cartesianas no plano. Recordar as coordenadas cartesianas, como que a gente posiciona um ponto, o endereço desse ponto no plano, através desse sistema de coordenadas. Então só lembrando, algebricamente, o R2 é o conjunto dos pares ordenados x e y, em que a gente possui duas operações. Eu posso somar dois pares ordenados, somando as duas coordenadas. Soma a primeira coordenada do primeiro par com o segundo, soma a segunda coordenada do primeiro par com o segundo. E obtenho um novo elemento do R2. E também posso multiplicar um elemento do R2, um par ordenado, por um número real, multiplicando cada coordenada por esse número real K. Okay? Nós podemos representar o R2 geometricamente no plano, no qual adicionamos um sistema de coordenadas ortogonal que a gente vai chamar de sistema coordenadas cartesianas, justamente em função que Descartes foi quem fez isso pela primeira vez, né? O René Descartes. E essa maneira de fazer é a seguinte, olha. Está aqui, olha, o plano cartesiano, nós colocamos dois eixos ortogonais. Em cada eixo a gente marca uma unidade, é a mesma unidade no eixo x, no eixo y. Esse primeiro eixo a gente chama de eixo das abscissas. Esse segundo eixo a gente chama de eixo das ordenadas. E para marcar um ponto nesse plano, a gente coloca primeiro a sua abscissa e depois a sua ordenada. Quer dizer, o primeiro número que aparece aqui no ponto do plano é sempre o x do número. Vai ser marcado no eixo x. E o segundo número é sempre o y da posição desse ponto. Então, por exemplo, vamos localizar o ponto 1, 2 no plano. Então, veja, o x é igual a 1. Então, o ponto P deverá estar nessa posição, nessa reta. Ó. A primeira coordenada dele vale 1. Então, o que está falando para mim o x? Está dizendo qual é a posição que o ponto vai estar na horizontal, para a direita do eixo y, se você tiver positivo, para a esquerda do eixo y, se esse número for negativo. E é exatamente essa distância que o ponto está do eixo y. É isso que significa para mim a primeira coordenada do ponto, a abscissa x. No caso, vale 1. A segunda, o 2. O 2 vai estar aqui, olha. A gente pode pensar no desenho como se fosse a altura. A altura para cima do eixo x, se esse número é positivo, para baixo do eixo x, se esse número é negativo. Então, o ponto P ele tem que estar nessa reta e nessa reta, ou seja, o ponto P está exatamente na intersecção das duas retas. Então, é assim que eu marco o ponto 1, 2. Na verdade, a gente só marca os valores que interessam, olha, 1 para o x e 2 para o y. Esse é o ponto P de coordenadas 1, 2. Por exemplo, o ponto 2, 1. O x vale 2 e a altura, o y, vale 1. Então, está aqui, olha, 2 para o x, 1 para o y. Ó. A intersecção das duas retas deu o ponto Q. O ponto menos 2, 3. Ó. O x é menos 2, então ele vai estar numa reta aqui, olha, do lado agora esquerdo do y, menos 2. E na altura, 3. Então, está aqui o ponto, ó, menos 2 para o x, 3 no y de altura. Olha lá. Intersecção, o ponto S. Também tem um ponto que está sobre o eixo. Por exemplo, o ponto T, que é 4, 0. Ele está a 4 do lado direito, uma distância 4 do eixo Y, mas ele está à altura 0. Então ele vai ficar no eixo X. É esse ponto aqui, olha. Ponto 4, 0. Também, se zerar a primeira coordenada, ele vai estar exatamente sobre o eixo Y. A distância dele ao eixo Y é 0. Qual é a altura dele? Menos 1. Está aqui o ponto L de coordenadas 0, menos 1. Ok? Então, essas são as maneiras de a gente estar localizando um ponto no espaço cartesiano, no plano cartesiano, através de suas coordenadas. Assim, no plano cartesiano, cada ponto pode ser definido como um par ordenado de números reais. Tá? E a notação que a gente vai usar é A igual a XY. Ou seja, A igual às suas coordenadas x e y, a sua abscissa e a sua ordenada. Ok? O eixo AX é chamado, então, eixo das abscissas e o eixo Y chamado eixo das ordenadas. Dados dois pontos A e B quaisquer, então supõe que o A tem coordenadas x de A, y de A, o B, x de B, y de B,
nós podemos, no plano cartesiano, podemos calcular a distância entre eles, que a gente vai denotar por d de AB, distância de A a B, apenas conhecendo as coordenadas cartesianas. Olha, é isso que eu estou querendo fazer, que a gente falou na primeira aula da apresentação da disciplina. É fazer uma conta que me dá uma informação geométrica. Eu conhecendo as coordenadas dos pontos, a gente vai conseguir saber qual é a distância entre eles no espaço. Eu não vou ter que desenhar eles lá e tentar medir com uma reguinha. Ou ver qual é a escala que estou usando, colocar uma régua lá e transformar naquela escala para saber qual é a distância entre o ponto A e o ponto B. Eu calculo essa distância simplesmente sabendo as coordenadas que eles têm no plano. Então, olha, vamos lá. Suponha que o ponto A tem coordenadas x de A, y de A. O ponto B tem coordenadas x de B, y de B. Eu quero calcular essa distância D entre A e B. Olha, dá para a gente montar um triângulo fácil aqui, ó, um triângulo retângulo, tá vendo? Eu completo aqui essa linha até chegar na abscissa de B e completo esse pedacinho aqui que vai dar a diferença entre as ordenadas de B e A. Então, quanto que vale esse cateto do triângulo retângulo? Olha, isso aqui é, você pega o x de B e tira o x de A, olha. Tudo isso menos isso que sobrou foi exatamente esse pedacinho aqui, olha. Então, isso é x de B menos x de A. E na altura, quanto que vale esse pedaço aqui? Esse tamanho que eu tenho aqui, essa distância, é o y de B, você tira essa parte de baixo. Sobra só a diferença entre a reta pontilhada vermelha e amarela. Ou seja, essa distância é o y de B menos y de A. Portanto, eu conheço um cateto e outro cateto do meu triângulo retângulo. Usando Pitágoras, eu sei calcular a hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado, que no caso é a distância entre A e B, vai ser a soma dos quadrados dos catetos. X de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. Como eu quero calcular só a distância, eu vou tirar a raiz quadrada. A distância é a raiz quadrada de x de A, B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Por que não é mais ou menos, professor? Por que não saiu aqui mais ou menos a raiz? Porque distância é uma coisa sempre positiva. Então eu quero a raiz quadrada positiva mesmo. A raiz quadrada é sempre um número positivo. Então a distância de A até B é a raiz quadrada desse número. Okay? A distância não pode ser dada por um número negativo. Exemplo, olha. Dados os pontos A e B, vamos calcular a distância de A até B. Não vou mais precisar fazer o desenho. O A é 1, 3 e o B 2, 7. Então como é que fica? A distância de A até B vai ficar 2 menos 1 eleva ao quadrado, 7 menos 3 eleva ao quadrado, tira a raiz de tudo isso. 2 menos 1 dá 1, ao quadrado 1. 7 menos 3, 4, eleva ao quadrado 16. 1 mais 16, 17. Portanto, a distância do ponto A ao ponto B é raiz de 17. Uma formação geométrica desses dois pontos, eu não fiz nenhum desenho, não precisei fazer. É lógico que aqui, dependendo da unidade que você está trabalhando, você pode falar que é raiz de 17 centímetros, metros, o que você quiser. Depende da unidade de medida que você está usando. Um outro exemplo, ó, o A igual a 3 menos 1 e o B igual a 1 menos 2. Distância de A até B. Mesma coisa, olha. 1 menos 3 eleva ao quadrado, mais menos 2, menos menos 1. Carrega o sinal junto, lá dentro da minha fórmula. Então, quando eu vou calcular, 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 2 menos menos 1, esse menos com menos vira mais. Então, vai ficar menos 2 mais 1, dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Raiz quadrada de 5. Então, a distância entre o ponto A e B, nesse segundo caso, dá raiz quadrada de 5. Bom? Um outro exemplo aqui, ó. Suponha que A é a origem do meu sistema de coordenadas. O ponto que tem coordenada 0, 0 é o ponto O. E B igual a menos 1, 2. Qual é a distância desse ponto até a origem? Bom, faz a conta direta, olha. Menos 1 menos 0 ao quadrado mais 2 menos 0 ao quadrado. Isso vai dar ó, menos 1 ao quadrado, que dá 1, e vai dar 2 ao quadrado, que é 4. Então, olha, quando eu vou calcular, na verdade, a distância ao ponto 0, 0, basta eu fazer a raiz quadrada dessa coordenada ao quadrado mais essa coordenada ao quadrado. Porque você vai estar tirando 0, você não está alterando as coordenadas. Ok? Então, essa distância aqui é exatamente menos 1 ao quadrado, que dá 1, mais 2 ao quadrado, que é 4, raiz de 5. Então, esse ponto está uma distância raiz de 5
da origem do sistema de coordenadas. Bom, vamos mudar um pouquinho o exercício, né? Vamos fazer um exercício um pouquinho mais elaborado aqui, olha. Vamos encontrar o ponto A, que é da forma x, ou seja, as duas coordenadas são iguais, tá bom? Que tem uma distância de uma unidade do ponto B igual a 1, 2. Que ponto A será que satisfaz isso? Será que é um só? Será que tem dois? Será que tem mais? Vamos colocar então a fórmula da distância, olha. A distância de A até B vai ficar, ó, 1 menos x, né? 1 menos x ao quadrado mais 2 menos x ao quadrado. Eu peguei o x de B menos x de A, o y de B menos o y de A, mas o y de A também é x, olha, ao quadrado. Então isso vai me cair numa equação, olha. Vamos desenvolver aqui, vai ficar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Do lado de lá, ó, quadrado do primeiro que dá 4, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 4x, mais o quadrado do segundo. Vamos juntar o que dá para juntar aqui, olha, eu tenho x² mais x², vai ficar 2x². Tenho menos 2x com menos 4x dá menos 6x, e 4 mais 1, 5. E eu quero que essa distância seja igual a quanto? A 1. O exercício pede para determinar o x para que essa distância seja de uma unidade. Bom, dizer que isso aqui é igual a 1, eu elevo os dois lados ao quadrado. E eu tenho a equação 2x² menos 6x mais 5 igual a 1. O quadrado disso vai sumir a raiz e o quadrado de 1 é 1. Bom, isso cai numa equação do segundo grau, 2x2 menos 6x mais 4 igual a 0, cujas raízes são x igual a 1 ou x igual a 2. Então eu tenho duas possibilidades, 2 pontos como resultado desse problema. O A pode ser o ponto 1, 1, lembra, a primeira e segunda coordenadas são iguais. Ou a linha, que é uma outra solução, que é o ponto 2, 2. Qualquer um desses dois pontos são da forma x, x, as duas coordenadas iguais, e a distância até o ponto B era exatamente de uma unidade. Vamos entender no desenho o que a gente fez? Olha, quando eu pego os pontos da forma x, x, eu estou pegando pontos que estão nessa reta que a gente chama de bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Esse aqui é o primeiro quadrante do plano cartesiano, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto. Então aqui estão os pontos em que a primeira coordenada e a segunda coordenada são sempre iguais. Então eu quero achar um ponto nessa reta cuja distância a esse ponto B, vamos marcar o ponto B lá, ó, seja exatamente igual a uma unidade. Então eu vou pegar por exemplo, um compasso com raio 1, dou a volta aqui e vejo quantos pontos eu marco naquela reta vermelha. Só que eu não sei fazer a circunferência ainda, centrada em B, de raio 1. Então vamos usar a fórmula da distância. Nós achamos os pontos usando a fórmula da distância. Um ponto era o ponto 1, 1. Olha o ponto 1 quem é? Esse é o ponto A. Veja que a distância daqui a aqui é uma unidade, ó. É o mesmo x e o y está variando de uma unidade. Isso aqui mede 1. E achamos o ponto B, ou a linha, desculpa, que é o 2, 2. Que é esse ponto que está aqui, olha, 2, 2. Aqui eu tenho o mesmo y e o x está variando de 1 para 2, então o comprimento aqui é 2. Então nós resolvemos esse problema geométrico sem fazer o desenho. Isso que é importante. Eu não desenhei, mas eu consegui achar as duas soluções possíveis que tinha para esse exercício. Não tem nenhuma outra solução, nenhum ponto daquela linha vermelha que vai estar uma distância de uma unidade desse ponto B, que foi dado o ponto 1, 2. Ok? Vamos ver mais um exemplo então, gente. Olha, vamos encontrar o valor de x para que a distância entre os pontos A e B seja a raiz de 2, onde o x é um ponto da forma x1 e B igual a 1x. Eu estou querendo aqui que a primeira coordenada de A seja igual à segunda coordenada de B. Bom, vamos usar de novo a fórmula da distância. A distância de A até B é 1 menos x ao quadrado mais x menos 1 ao quadrado, tiro a raiz quadrada. Vamos desenvolver, embora não precisasse, os polinômios que eu tenho lá dentro. Ó. Então aqui fica o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do primeiro ali, x², menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Somando aqui eu vou ter 2x² menos 4x mais 2. Perceba que eu posso pôr o 2 em evidência. Aqui dentro vai ficar só x² menos 2x mais 1. Que é exatamente quem? X menos 1 ao quadrado.
Por quê? Olha, tanto faz eu calcular 1 menos x ao quadrado, como x menos 1 ao quadrado, o resultado é o mesmo. Então, quando eu olhei esse problema, eu não precisava ter desenvolvido. Eu podia trocar a ordem aqui dentro, porque está elevado ao quadrado, e já falar que dá 2 vezes 1 menos x quadrado que eu tenho ali dentro. Bom, tirar a raiz quadrada do produto é o produto das raízes, então fica a raiz de 2 vezes a raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado. Como eu não sei se o x menos 1 é positivo ou negativo, para eu cancelar esse quadrado com a raiz, eu coloco em módulo, porque o resultado da raiz quadrada tem que ser um número positivo. Ok? Então o que eu quero saber agora é, para que valores de x, a raiz quadrada de 2 vezes x menos 1 é igual a raiz quadrada de 2. Eu posso cancelar a raiz quadrada de 2 com a raiz quadrada de 2, e eu quero achar os valores de x, tal que módulo de x menos 1 é igual a 1. Bem? Olha, para o módulo desse bicho dar 1, esse bicho que está aqui dentro só pode ser 1 ou menos 1. Quais são os números que tem módulo 1? 1 ou menos 1. Então, ou x menos 1 é igual a 1, vou passar esse cara para lá, então o x tem que ser 2, ou x menos 1 tem que ser menos 1. Passa agora, cancela o menos 1 com menos 1, o x dá 0. Então essas são as duas possibilidades, x igual a 2 ou x igual a 0. Logo nós temos as seguintes soluções. Ó. O ponto 2, 1 e o b igual a 1, 2, essa é uma possibilidade, o x está aqui, ó, que é o caso x igual a 2, e a outra possibilidade é o a igual a 0, 1 e o b igual a 1, 0, que é quando o x está valendo 0. Ok? Então essas são as possibilidades que eu tenho para aquele problema. Geometricamente, o que nós resolvemos foi um exercício um pouquinho mais complicado, né, do que o primeiro. Os pontos da forma x,1, quer dizer, a segunda coordenada é constante igual a 1. A primeira está variando livremente. Então esses pontos estão nessa reta azul. Ó. Qualquer ponto que está nessa reta tem altura 1. E qual é a distância até o eixo y? Está livre, porque eu não sei quem é o x por enquanto. Os pontos da forma 1x, ele tem a primeira coordenada fixa, ou seja, a distância deles até o eixo y é de uma unidade positiva, mas a altura está variando livre. Então eles vão estar nessa reta aqui, ó, laranja. Então são esses, eu estou procurando um ponto A na reta azul e um ponto B na reta laranja, tal que a distância entre eles seja raiz de 2. Aí você fala assim, pega um segmento de raiz de 2, coloca aqui, ó, e vê os pontos que vai dar. Olha, parece que tem um monte de pontos diferentes. Mas não, lembra que eu ainda estou pedindo que a primeira coordenada de A seja igual à segunda coordenada de B. Por isso não dá certo. Supondo que essa caneta tivesse raiz de 2, ó, você poderia estar pensando assim, ó, vai arrastando aquela parte de baixo, vai subindo o ponto aqui e o outro vai se aproximando daqui, depois vai descendo. Ó. Então parece que teria um monte de possibilidades. Mas na verdade a gente só achou 2 possibilidades, 2 para o A e 2 para o B. Por quê? Porque eu quero que essas coordenadas sejam iguais. Então as possibilidades que a gente achou foi 2, 1 e 1, 2. Está ali o ponto A e o B, o 2, 1 e 1, 2. A distância aqui, ó, é raiz de 2. Né? Você tem uma unidade para cá e uma unidade para cima. E o outro ponto foi o 0, 1 e 1, 0. Vamos marcar ali, ó. Está aqui o 0, 1 e 1, 0, também 1 e 1, a distância é raiz de 2. Essas são as soluções daquele problema. Encontre o valor de x para que a distância entre A e B seja igual a 5, sendo x da forma x1 e o b da forma x4. Bom, vamos tentar jogar na fórmula. A distância vai ser x menos x ao quadrado mais 4 menos 1 ao quadrado. Isso aqui dá 0, 4 menos 1 é 3 ao quadrado, dá 9, tira a raiz, 3. Quando é que 3 vai ser igual a 5? Nunca. Então quer dizer que não tem solução? Não tem solução. Não existe nenhum valor de x que faz com que esses dois pontos tenham distância 5. Aliás, se vocês perceberem, olha, a distância não depende do x. Por quê? A primeira coordenada dos dois são iguais. Então quando isso acontece, a distância entre os pontos é a distância entre as segundas coordenadas. Também vale ao contrário, se as duas segundas coordenadas fossem iguais, a distância de A até B seria a diferença entre as duas primeiras coordenadas. Tá? Então, num desenho, olha, o x1 está ali e o A.
Você tem o quê? Um x qualquer, altura 1, tem o ponto A. Um x qualquer é o mesmo x, altura 4. Está lá o B. A distância desses dois pontos, como a abscissa é a mesma, está aqui a distância entre eles. Ó, é uma reta aqui. Ó. Quantas é a distância entre eles? 1, 2, 3. 3 unidades. Nunca vai ser igual a 5. Porque eles estão presos. Os dois pontos têm que estar sobre essa reta de primeira coordenada x. Tá bom? Bom, 3 pontos A e B, C estão alinhados se pertencem a uma mesma reta do plano. Né? 3 pontos vão estar alinhados se pertencer a uma reta do plano. Olhando para essa reta, veja que a gente tem uma condição interessante aqui, olha. A distância de B a C é igual à distância de BA mais a distância de A a C. Se esse ponto A tivesse deslocado e formasse um triângulo, isso não seria verdade. Essa distância seria menor que a distância de B até esse ponto aqui em cima, mais a distância desse ponto até C. Então essa igualdade está acontecendo justamente pelo fato dos três pontos estarem alinhados. Então, 3 pontos, a gente poderia dar uma definição da seguinte forma. 3 pontos ABC estão alinhados se a distância entre 2 deles for igual à soma das distâncias desses 2 pontos ao terceiro ponto. Ou seja, se acontecer uma das 3 condições aqui, ó, a distância até DB for igual à distância de A até C mais a distância de B a C, ou a distância de A até C for igual à distância de A a B mais a distância de C a B, ou a distância de B a C for igual à distância de B a A mais a distância de C a A. A distância entre 2 pontos é igual à soma da distância desses pontos ao terceiro ponto. É lógico que quando eu calculo essas distâncias, como distância é sempre positiva, basta ver se a maior delas é igual à soma das outras duas menores. Eu não preciso fazer os 3 cálculos. Por exemplo, olha, vamos supor verificar se esses pontos A, B e C estão alinhados. A distância de A até B dá raiz de 5, já fiz direto. Ó. 2 menos 1, 1 ao quadrado. 3 menos 2, 2 ao quadrado. 4 mais 1, 5, raiz de 5. Distância de A até C. 3 menos 1 dá 2, eleva ao quadrado. 4 menos 1 dá 3, eleva ao quadrado. 4 mais 9, 13. Distância de B a C. 1 ao quadrado, 1 ao quadrado. 2. Então, eles vão estar alinhados se raiz de 13, que é a maior distância, for igual a essa mais essa. Mas, na verdade, raiz de 13 é diferente da raiz de 5 mais raiz de 2, como também raiz de 5 é diferente disso e raiz de 2 é diferente disso, porque a raiz de 13 já é maior que a raiz de 5. Faz sentido eu verificar isso. Aqui também, a raiz de 13 já é maior que a raiz de 2. Não faz sentido, eu só vou ter que verificar essa. Vocês verificando essa, vocês elevam os dois lados ao quadrado e vocês vão chegar aqui, isso aqui não pode ser igual. Tá bom? Então, os pontos não estão alinhados, eles determinam um triângulo. Isso não parece ser uma maneira legal, né? Porque eu tenho que ficar calculando essas distâncias, olha. Nós temos uma outra possibilidade que é a seguinte. Suponha que eu conheço meus pontos, as coordenadas dos 3 pontos ABC. Então eles vão estar alinhados sem somente ser o determinante dessa matriz, ó. X de A, Y de A, 1. X de B, Y de B, 1. X de C, Y de C, 1. Quer dizer, a terceira coluna eu estou acrescentando tudo 1. E as 2 primeiras colunas são as coordenadas dos pontos ABC. For igual a 0. Quando isso dá 0, os 3 pontos estão alinhados. Se não, não estão alinhados. E se não estiverem alinhados, esse determinante me dá mais uma informação. Metade do valor absoluto do módulo desse determinante vai ser exatamente igual à área do triângulo determinada por esses 3 pontos. Os 3 pontos não estão alinhados, eles determinam um triângulo. A área desse triângulo é dada exatamente por metade do módulo desse determinante. O módulo é só porque a área tem que ser positiva, o determinante podia ser negativo. Então, olha, é uma maneira mais rápida de fazer o cálculo, é um determinante 3 por 3, mas ele me dá uma informação a mais. Então, voltando naquele exemplo anterior, em que eu tinha o A igual a 1, 2, 3, 3, 4, veja que o determinante, quando eu substituo, vai ficar ó, 1, 1 e 1, 2, 3 e 1, a segunda linha, a terceira linha, 3, 4 e 1. Calculando o determinante, vai dar 2. Então, quer dizer que os pontos não estão alinhados, e além disso, esses 3 pontos formam um triângulo cuja área vai ser metade de 2, 1. É uma informação geométrica, por exemplo, que eu não tinha usando aquele outro método. Outro exemplo, vamos pegar esses 3 pontos aqui. Vamos olhar as distâncias de novo. Distância de A até B,
raiz de 5. Distância de A até C vai dar raiz de 20. 20 é 4 vezes 5. Eu posso jogar o 2 para fora, né? Raiz quadrada de 4 é 2. Dá 2 raízes de 5. Distância de B a C, raiz de 5. Então já estou vendo aqui, olha, essa distância é essa mais essa. 2 vezes raiz de 5. Então, essa é fácil de verificar que a distância de A até C, a distância de A até B mais BC, portanto os pontos estão alinhados. Logo eles não realizam, não formam nenhum triângulo. Se eu jogar no determinante, esses pontos, o determinante tem que dar 0. Ó. Então, olha, 1 e 1, 2, 3, terceira coluna 1, 3, 5, terceira coluna 1. Calculo o determinante, dá 0. Ou seja, esses pontos não estão realmente alinhados. Ok? Determine a área do triângulo formado pelos pontos A, B e C. Bom, então eu quero determinar a área, agora eu já sei. Basta eu calcular o quê? A área é igual a metade do módulo do determinante formado pelas coordenadas dos pontos e a terceira coluna tudo igual a 1. Então isso vai dar meio do determinante, ó, 0, 0, 1, 2, 1, 1, 1 menos 2, 1. Vamos calcular esse determinante. Calcula esse determinante, ele dá menos 5. Menos 5, o módulo de menos 5 é 5. Então 5 dividido por 2, 5 meios. A área desse triângulo é 5 meios. Será que isso é verdade? Eu fiz um desenho aqui, olha, eu não quero desenhar, nós estamos calculando a área de um triângulo sem desenhar o triângulo. Mas vamos desenhar esse para verificar que isso acontece. Ó. O ponto A, 0, 0 está lá. O ponto B, 2, 1 está marcado lá, ó, no azul. O ponto C, menos 1, 2, está marcado ali em cima. Então o triângulo ABC que eu tenho é aquele triângulo vermelho. Esse triângulo, quando eu calculei as distâncias, nós vimos que o AB, isso aqui, era raiz de 5. O AC também é raiz de 5. E esse aqui, quanto que dava mesmo? O CB, olha lá, raiz de 10. Então eu percebo que esse cara ao quadrado dá 10, é igual a esse ao quadrado, 5, mais esse ao quadrado que é 5. Então esse triângulo, ele é retângulo, porque satisfaz Pitágoras. E esse ângulo aqui é reto. Então a área desse triângulo, por ele ser reto, é mais fácil achar. É esse lado vezes esse dividido por 2. Então a área vai ser raiz de 5, que multiplica raiz de 5 sobre 2, isso dá 5 meios. Essa é a área do triângulo. Eu não tinha que checar se ele era retângulo ou não, usando aquela informação do determinante. Ok? Obrigado, gente. Até a próxima.